Oi, pessoal, aqui é o Davi, leiloeiro da Alfa Leilões. Vamos continuar juntos conhecendo o leilão de verdade. Como analisar a certidão de matrícula do imóvel leiloado? Bom, pessoal, continuando aqui com os nossos vídeos no canal Leilão de Verdade, expondo a vocês como funciona o leilão, todas as estratégias possíveis. Então, para você que já acompanha o nosso canal e também você que está conhecendo agora o nosso conteúdo, já deixa seu like aqui e compartilha também com alguém que, semelhante a você, deseja conhecer um pouco mais sobre o leilão de verdade, para que o conteúdo de qualidade sobre os leilões seja difundido, seja divulgado e que todos possam conhecer um pouco mais sobre esse maravilhoso mercado dos leilões imobiliários. E no vídeo de hoje vamos falar sobre um documento imobiliário muito importante. O documento mais importante para a sua análise é um documento que serve de base também para a elaboração de boa parte do edital de leilão. É um documento muito importante e você certamente já conhece, ou pelo menos já ouviu falar, que é a matrícula imobiliária. A matrícula imobiliária, ela comumente é comparada aí com a certidão de nascimento do imóvel, com o RG do imóvel, mas ela é um pouco mais do que isso. É um documento que registra ali, como podemos dizer, o início da existência do imóvel, mas além disso, registra também todas as dimensões, os detalhes ali sobre o imóvel. Então, lendo a matrícula imobiliária, você vai saber se o imóvel se trata de um terreno, se trata de uma casa, de um apartamento. Você vai poder ver as dimensões desse imóvel, tamanho, metragem, disposições, tudo que existe sobre esse imóvel, além do que você vai poder ver o proprietário ou proprietários e todo o histórico desse imóvel. Então, se ele se iniciou com um terreno, depois houve uma construção residencial ou uma construção comercial, industrial, se foi vendido de uma pessoa para outra, se houve uma doação, se houve instituição de usufruto, tudo isso vai estar exposto na matrícula imobiliária. E para você entender um pouco mais, a matrícula imobiliária é um documento emitido pelo cartório de registro de imóveis, onde estiver matriculado o bem imóvel que você estiver analisando. Então, interessado em um imóvel que esteja sendo leiloado, por exemplo, você poderá solicitar ao cartório de registro de imóveis competentes, diretamente a ele ou por meio de serviços intermediários, como o site dos registradores, você poderá solicitar a certidão de matrícula, que é um dos documentos emitidos pelo cartório relativos ao imóvel, e nesse documento vai ter todo o histórico que nós dissemos. Então, para você analisar a matrícula imobiliária de um imóvel, você pode solicitar diretamente ao serviço registral ou, falando de um leilão, você pode buscar essa informação no site do leiloeiro. Primeiramente, como a gente já falou, o edital de leilão é um documento emitido em boa parte com base na certidão de matrícula. Então, as dimensões do imóvel, a informação sobre a existência de ônus e também a descrição dos proprietários, eventuais usufrutuários ou pessoas que detenham algum tipo de direito sobre esse imóvel, como credores que tenham penhoras, indisponibilidades. Tudo isso vai estar informado no edital de leilão e essas informações, em sua grande maioria, são extraídos da certidão de matrícula. Nós vamos agora entrar aqui no site da Alfa Leilões e mostrar como você pode encontrar esse imóvel no site do leiloeiro e, melhor ainda, como você pode analisá-lo. Vamos para o nosso site. Aqui no site da Alfa Leilões, separamos um leilão já realizado, um leilão ocorrido aqui na Alfa Leilões no começo de 2025, aqui vendido no dia 26 de fevereiro de 2025. Tratou-se de um leilão de um apartamento na Vila Andrade, aqui em São Paulo, um imóvel avaliado em 611 mil, com 40% de desconto, o lance mínimo era de 366 mil, e como podemos ver aqui, esse imóvel foi vendido por 662 mil. Teve uma grande disputa que passou até do valor de avaliação. Então aqui a gente já consegue ver que é um imóvel que despertou muita atratividade aí dos interessados, né? Então certamente era uma boa opção comercialmente falando e existia segurança para participar desse leilão. Aqui no site da Alfa Leilões você poderia clicar
no edital de leilão e você teria as informações aqui. Nós temos um vídeo específico sobre análise de edital de leilão, é o vídeo mais longo aqui dessa nossa série do Leilão de Verdade, em que a gente analisa cada item do edital de leilão. Aqui no edital, no item 1, você consegue ver a descrição do bem, logo em seguida os dados do imóvel, como o número de inscrição imobiliária e o número da matrícula imobiliária e o cartório onde esse bem está registrado. Além do que, na sequência, vem todas as informações aqui sobre os ônus existentes sobre esse imóvel. Então, você vai ver aqui, ó, por exemplo, a verbação número 10, trata-se de uma penhora ordenada neste processo, cujo credor, cujo beneficiário é esta empresa. E de onde tiramos todas essas informações? Aqui no site da Alfa Leilões, novamente, podemos abrir a parte de documentos e clicar em certidão de matrícula, que já está aberta aqui para nós olharmos. Então aqui, ó, certidão de matrícula do imóvel que está sendo leiloado. Como vemos, se trata de uma certidão emitida pelo 11º Cartório de Registros de Imóveis aqui da capital de São Paulo. Então vemos aqui a informação sobre o número de matrícula, data em que esse imóvel foi matriculado. Com isso daqui já fica a primeira checagem. O imóvel que você viu lá no edital de leilão tem que ser esse daqui, matriculado sob o número 380.734. Como dissemos, na matrícula imobiliária tem a identificação exata do imóvel. Então aqui, ó, apartamento 123, localizado no 12º pavimento do edifício Estrela, Torre 1, integrante do condomínio Luiza, situado à rua Francisco Pessoa. Nesse momento aqui não existia numeração oficial. Logo depois você vai verificar que certamente foi atribuído um número, mas como podemos verificar aqui, toda identificação contida lá no edital de leilão foi extraída aqui da matrícula imobiliária. Por vezes, na ordem dos documentos aqui, pode haver informações que já estejam superadas, que já não estejam atualizadas. Então aqui, por exemplo, você está vendo uma série de números de contribuintes. Certamente isso daqui faz referência às numerações antigas, seja em relação aos lotes existentes anteriormente à incorporação imobiliária ou qualquer outro detalhe. Mais para frente você vai conseguir identificar um número vigente atualmente. No momento em que foi registrado esse imóvel, a proprietária era Camargo Correia Desenvolvimento Imobiliário, que era a construtora ou a incorporadora desse imóvel. Vemos aqui informações anteriores sobre o histórico desse imóvel e também começamos a ver aqui as averbações. Como você viu lá no nosso edital de leilão, podem haver averbações e podem haver registros. Os registros são utilizados para dar publicidade aos atos que ensejaram a constituição de direitos reais ou alteração desses direitos. Já as averbações são atos registrais utilizados para outros tipos de registros, para atualizações, para atos que não correspondam à constituição ou alteração de direitos reais. E para você entender um pouco mais, sempre que dissermos direitos reais, significam os direitos que uma pessoa detém sobre um imóvel. Então, ao falar de direito real sobre o imóvel, a gente vai estar falando de direito de propriedade. E para você entender um pouco mais, tanto os registros como as averbações, como já dissemos, servem para dar publicidade, para expor que determinado ato aconteceu e que está devidamente informado na matrícula imobiliária para que todos os interessados possam analisar esse documento público e ter a informação sobre o ato ocorrido. Então aqui você vai ver que nesse caso era uma matrícula imobiliária cumprida e você pode ver, ó, tanto existiam averbações como registros aqui informando sobre a compra e venda. Certamente a primeira venda aqui em que saiu logo posterior ou no andamento ali da construção do empreendimento. E você pode ver que algumas dessas situações trazidas aqui já ficam superadas. Então no registro 5 foi registrada uma alienação fiduciária e se você olhar lá no edital de leilão não tem essa informação sobre o registro de uma alienação fiduciária.
Por que não existe isso? Porque posteriormente houve a consolidação da propriedade, ou seja, juridicamente deixou de existir, como estamos vendo aqui, deixou de existir a alienação fiduciária em virtude da consolidação da propriedade. Aqui na verbação 9, a correspondente baixa. E vamos adiantar aqui até a verbação número 22, em que a gente vai verificar uma informação muito importante para o nosso processo. A verbação 22, prenotada no dia 12/7/2024, trata-se da penhora, a penhora determinada aqui nos autos do processo, registrado sob esse número aqui, 10723 e os demais números, que corresponde ao processo em que foi determinada a realização do leilão. Então, o leilão foi realizado por ordem do juiz condutor desse processo e as informações importantes sobre essa matrícula imobiliária, sobre o imóvel leiloado, foram transmitidos ao edital de leilão. Então, quando você estiver analisando o imóvel que você deseja arrematar em leilão, é importante que você veja a matrícula imobiliária e também é importante que você faça uma checagem em ambos os documentos, tanto na matrícula imobiliária quanto no edital de leilão. Por exemplo, aqui no edital de leilão, você vê que o último registro, a última verbação informada aqui é o número 22, que trata penhora que originou o leilão judicial em que ocorreu a venda desse bem. E quando você vem aqui na matrícula imobiliária atualizada, você vê que de fato o último item aqui constante nessa matrícula é essa verbação. E o que aconteceria se depois dessa verbação houvesse outra? Você poderia analisar se isso traria algum reflexo para o leilão, poderia conversar com o leiloeiro, mas teria grande chance desse registro ter inserido na matrícula imobiliária posteriormente à elaboração do edital de leilão. E o fato disso acontecer não enseja nenhum problema para o leilão. Lá nos artigos 886 e 889 do Código de Processo Civil, é disposto que o edital de leilão precisa ter as informações sobre potenciais credores, sobre esse nome, detentores de direitos sobre o imóvel, e também essas pessoas devem ser cientificadas do leilão. Então, todas as pessoas que tiverem algum direito e estiver registrado na matrícula imobiliária até o momento da elaboração do leilão, precisam estar informadas no edital e devem ser cientificadas conforme o caso. Mas, se houver alguma atualização posterior ao início do leilão, isso não necessariamente corresponde a algum ato que prejudique o leilão. Você pode fazer essa análise e pode também conversar com o leiloeiro para entender essa situação ou até mesmo com o seu assessor de leilões, se você tiver um. Agora que já falamos de forma geral sobre a matrícula, vamos trazer alguns outros detalhes. Como você pode ver aqui, a verbação 22 trata da penhora determinada pelo juízo no processo em que se originou o leilão. Então, você já tem um pouco mais de informações sobre esse processo. Será que todas as informações do processo estão contidas aqui nessas poucas linhas? Não, não estão. As informações pertinentes à penhora foram levadas a registro, estão devidamente registradas nos assentamentos do cartório de registro de imóveis, e o que é informado aqui na certidão de matrícula é um resumo dessas informações. Você pode solicitar ao cartório de registro de imóveis acesso aos documentos e informações que ensejaram essa verbação específica, ou, tratando-se de uma verbação referente a um processo judicial como esse, você pode pegar aqui o número do processo e consultar no tribunal correspondente. Neste caso, no Tribunal de Justiça de São Paulo, você poderá ver todas as informações e entender o motivo dessa penhora e suas implicações jurídicas. E essa análise você pode fazer relativamente a qualquer registro ou qualquer averbação contida na matrícula do imóvel. Por exemplo, se você vier aqui na averbação 19, você vai ver que também se trata de uma penhora. Penhora essa determinada por outro juízo, outro processo. Você pode pegar os dados desse processo e consultar no site do tribunal competente. Neste caso aqui se trata de um processo trabalhista, aqui da 2ª região, da capital de São Paulo. Então você poderá analisar os motivos que ensejaram essa penhora para identificar se provoca algum risco, se traz alguma situação que deve ser melhor analisada por você
para definir a sua participação no leilão ou não. Outro ponto que eu vou mostrar aqui para vocês, que é interessante também, mas que para este caso não trouxe nenhuma alteração jurídica, é relativa à alienação fiduciária. Então, como você pode ver aqui, no registro 5, houve a informação de que foi instituída a alienação fiduciária sobre esse imóvel. Ou seja, o antigo proprietário vendeu esse imóvel e o próprio bem ficou como garantia da operação por meio de cláusula de alienação fiduciária. Então, aqui você vai ver que tem uma informação bem resumida sobre essa situação. Mas, como eu disse, os documentos pertinentes relativos a essa relação jurídica e que ensejaram esse registro, ensejaram esse ato registral, estão devidamente arquivados no cartório de registro de imóveis. Você pode solicitar cópia desses documentos. Então você poderia, se fosse o caso, analisar. Neste caso específico, como no momento da realização do leilão a alienação fiduciária já havia sido cancelada desde 2020, então não havia necessidade. Mas se por um acaso você, como arrematante ou seu assessor de leilões, vocês conhecendo o leilão de verdade e entendendo que seria necessária essa análise, vocês poderiam solicitar esse documento junto ao cartório de registro de imóveis competentes e aprofundar a sua análise. Então, pessoal, esse foi o vídeo de hoje e nós analisamos a certidão de matrícula do imóvel. Fizemos uma análise preliminar, uma análise suficiente para você entender como iniciar sua análise, como fazer e como se aprofundar. Existem casos que podem gerar dúvidas, existem informações registradas ou averbadas que podem trazer uma complexidade maior à sua análise. E essas situações nós vamos analisar em outros vídeos e até mesmo em lives aqui no nosso canal, para que a gente possa, com uma profundidade muito grande, mostrar casos importantes, situações jurídicas que podem acontecer, que podem gerar dúvidas, mas que quem conhece o leilão de verdade consegue entender, consegue ver as boas oportunidades e fazer bons negócios nos leilões. Então, já deixa aqui o seu comentário se você gostou deste vídeo, se você gostaria de ver um outro vídeo com outros exemplos de matrícula, com casos mais complexos que a gente pode analisar em vídeo ou em live. Deixa aqui seu comentário, a sua sugestão de pauta, que teremos um grande prazer em produzir conteúdo direcionado da forma que vocês desejam. E se gostou deste conteúdo, já deixa aqui o seu like, se inscreva no canal, ative o sino para receber notificações, compartilhe esse vídeo com quem deseja, assim como você, conhecer o leilão de verdade e até a próxima.